Olá, você que me acompanha pela ITV Canal 24 da NET. O objetivo do nosso programa é apresentar temáticas diversas e atuais. Não visa ser partidário e nem está ligado a denominação ou segmento religioso. No programa de hoje, nós vamos falar sobre educação. A educação é o futuro do Brasil? É a melhor ferramenta para a transformação de uma sociedade melhor? Ensinar exige comprometimento. O educador, como ser político, emotivo, pensante, não pode ter atitudes neutras. Deve sempre mostrar o que pensa e apontando diferentes caminhos sem conclusões. Hoje no nosso programa, nós vamos entrevistar a professora e diretora Luciana Martoni de Rezende. Formada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia. Ela lecionou em vários colégios e hoje é diretora e proprietária do Colégio Estrela da Manhã, na cidade de Salto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a entrevistada de hoje. Eu converso agora com a professora Luciana Martoni de Rezende. Olá, Luciana. Olá, tudo bem, Vinícius? Bem, Luciana. Prazer estar aqui com você. Luciana, por que escolher a profissão professor? Na verdade, como qualquer profissional, como qualquer profissão, é vocação, é amor. Hoje, ser professor, além de todo engajamento que é necessário, um estudo, o profissionalismo, é importante o mover do amor. É o amor mesmo. E, na verdade, eu costumo dizer que foi a educação que me escolheu, não fui eu que escolhi a educação. Eu me formei, comecei a fazer estágios dentro de escolas particulares, fui trabalhar na rede estadual de ensino. E ali eu nunca mais consegui sair da educação. Então, a educação ela é algo apaixonante. Ou você se apaixona por ela, ou você desiste dela. E desde criança, então, Luciana, que você quis ser professora, é isso? Sim, eu sempre brinquei, né? A gente sempre, de infância, tem essa brincadeira de brincar, de ser professora, de dar aula para as crianças, para as bonecas. Eu dava muita aula para as minhas bonecas. Mas o ser professora foi acontecendo com o passar do tempo. Luciana, quais os desafios de ser um professor? Hoje, no Brasil, na verdade, ser professor tem muitos, não são um ou único desafio, são vários desafios. O primeiro é começar pelo sistema, a desvalorização do profissional. Então, hoje, se você entrar numa sala de ensino médio, de terceiro ano de ensino médio, são poucos os que desejam, que almejam seguir a área da educação. Por que disso? Pelos baixos salários também, mas é pelo motivo real que é a desvalorização. O professor ele desceu do patamar de ser uma profissão nobre para ser algo que não tenho o que fazer, eu vou ser professor. Qual o principal desafio disso? A desvalorização no sentido que o aluno hoje ele entra na sala de aula e ele não tem mais a preocupação do aprender, do querer ser. Hoje o que nós vemos é o ter. Então eu preciso ter, eu não preciso mais ser. E esse ter é o que? Ter o conhecimento? Não, ter o material. Então não importa como ou de que jeito. Então hoje um aluno, ele entra na sala de aula, ele não quer o conhecimento. Ele quer o diploma. Exatamente. Exatamente. E esse é o grande desafio hoje dos professores, principalmente os que trabalham na rede estadual, com a questão da progressão continuada. Então, o aluno ele sabe que ele vai passar aprendendo não. Isso vai gerar uma consequência lá no futuro dele? Certamente.
né? E isso aí a gente vê a grande variação, a grande desequilíbrio entre a população. Mas mais do que isso, nas escolas particulares, muito deles pensam, meu pai tem muito dinheiro, ou meu pai já... Está pagando, exatamente, eu não preciso disso. Isso é um erro. Isso é um erro. Por quê? Porque isso vários filósofos, vários pensadores da educação falam. Então, hoje, antigamente, nossa educação, creio que a sua também foi assim, você tem que ser alguém na vida. E hoje não, você tem que ter, não importa como ou de que jeito. Mas a gente vê ainda muitos profissionais, muitas escolas empenhadas, comprometidas com a educação, no papel de ensinar, no papel de formar cidadãos, mais do que o conhecimento, mas formar cidadãos, valores, que é uma das coisas que tem se perdido dentro da educação. Luciana, recentemente nós vimos na televisão, nas mídias, uma escola onde a professora é agredida pelo aluno, porque ela corrige o aluno para prestar atenção na aula. A culpa desse cenário caótico seria enquadrado no professor, no aluno ou no sistema, na sua opinião? Olha, Vinícius, na minha opinião, eu creio que são os três o culpado. Começando pelo sistema, nossos governantes, infelizmente, não estão preocupados com a educação, porque a educação ela é transformadora, ela muda realmente. A gente tem exatamente. A gente vê vários países que passaram por guerras e se reergueram através do quê? Da educação, né? Então, ela é transformadora. Então, os nossos governantes, nossos políticos, eles não têm esse interesse de melhorar ou de fazer uma educação de qualidade. Então, começa aí. Voltando a essa... Baixo investimento. Exatamente. E aí esse profissional, ele entra ali para cumprir hora. Porque se ele der aula ou não der aula... Ele vai ganhar o dele. Exatamente. Não estou dizendo que são todos assim. Estou dizendo, a grande maioria por quê? Porque o aluno vem com esse discurso. Eu tenho conhecido as pessoas que eu trabalhei que falaram para mim, não dá mais, porque o aluno chega para você e diz... Viu? Eu estou pagando seu salário. Não, nem isso, no público. Não tem problema, eu vou passar de qualquer jeito. Por que você está preocupada comigo? Não se preocupe, porque eu vou passar de qualquer forma. Então, isso é muito complicado, isso é muito difícil, né? Porque essa agressão é a falta do respeito, a falta da valorização mesmo. Não é nem só a questão... da educação que veio de casa, mas assim, o professor é um ser qualquer ali, ele não tem mais o aluno não consegue enxergar ele como alguém diferenciado, alguém que está ali para ajudá-lo, para estender a mão a ele, né? Não estou dizendo todos, a gente tem muitas escolas públicas que ainda têm um ensino de qualidade, que tentam fazer, que os professores estão ali comprometidos e querendo fazer a diferença, mas é muito difícil, é a minoria. Nesse sentido. E nos colégios particulares, você tem essa questão do egocentrismo, de dizer, não, eu estou pagando, mas isso já caiu, já deu uma boa diminuída, eu acho, né? Eu creio que seja assim. Então, a professora Luciana comentou agora um pouco que dá falta de motivação dos professores, que acabam, muitas vezes, falando assim, eu não vou ensinar muito bem porque o aluno não quer aprender. Exato. E a parte familiar, como que você vê? Que a família é a estrutura dessa criança, desse aluno? Sim. Eu costumo dizer isso para todo mundo. Que escola que é boa? Não existe escola boa. Existe um conjunto, um tripé. É a família, a escola, aluno. Então, se só um for bom, não adianta. Se só outro for bom, não adianta. Tem que ser um conjunto. Eles têm que se conversar entre si. Então, eu tenho que avaliar aquilo que é bom para o meu filho, aquilo que o sistema que meu filho entenda, que ele vá bem, que ele goste, né? Para que funcione tudo isso. A questão da motivação. Os professores hoje sim estão desmotivados. O grande principal é a desvalorização e a desvalorização financeira. Então, a gente luta contra isso e as famílias, por si só, também... Algumas delas têm essa desvalorização. Então, ela acha que, porque é professor, ele tem que cuidar, ele tem que educar, ele tem que fazer tudo. E não é bem assim, né? É claro que nós somos cooperadores, né? Nós somos colaboradores dessa educação. Tem crianças hoje que ficam mais tempo dentro das escolas do que com os pais. Então, nós vamos, sim, fazer um papel diferenciado na educação dessa criança. Nós vamos, no sentido, assim, de cooperar, mas não é a nossa obrigação. Então, essa linha que fica bem limitada entre a família e a escola.
Luciana, como professora, qual o conselho que você daria ao aluno? Estudar. Sempre. Eu estou finalizando. Não, estudar é para sempre. Todo ano, eu me formei em 2003, minha primeira faculdade. Em 2003 eu me formei e até hoje eu não parei de estudar. Então, é sempre um curso, é sempre, às vezes até um curso online. Hoje a gente tem muito material na internet. Um grande desafio hoje para nós, gestores de escola, é a inclusão social. Então, é uma coisa que eu tenho dentro da minha escola, algumas inclusões, e a gente tem a todo tempo se capacitar. Então, assim, na parte da licenciatura, estou formada, estou capacitada, tenho anos de prática, ok. Mas e quais são os novos desafios? Dentro da minha escola eu costumo dizer isso, que cada criança tem a sua necessidade. Então ali eu tento olhar individualizado, eu tenho que ter um olhar individualizado às minhas crianças. E aí é onde a gente tem que estar sempre buscando, que o conselho, vai estudar. E não pense que só vai terminar os seus estudos quando você se formar. Não. A todo tempo nós temos que estar nos atualizando, buscando novas práticas, novos conceitos. Tem algumas coisas que vão funcionar, outras não, mas a gente precisa estar conhecendo. Eu falo, conhecimento nunca é demais. Esse ano eu iniciei um curso novo. Mais um, né? Eu tô fazendo uns 2 já. Mas um curso mais extenso. E alguém falou, mas para que você vai fazer isso, né? Aí eu falei, conhecimento nunca é demais. Mesmo que eu não vá utilizá-lo no meu dia a dia, conhecimento nunca é demais. Então esse é o conselho que eu dou. Conhecimento nunca é demais. Vá sempre conhecer novas práticas, novos conteúdos, novas ideologias, novos pensamentos e pôr a sua opinião em cima disso, para você não engolir qualquer coisa. O grande problema que hoje eu vejo da nossa sociedade é isso. A notícia que eu quiser eu vendo. Por quê? Porque ninguém se interessa, ninguém tem conhecimento. Então eu compro a sua ideia e vou vendendo e às vezes eu nem sei o que ela quer dizer, eu nem tenho conhecimento disso. Então esse é o nosso grande problema, a gente não vai a fundo, a gente não conhece, a gente vende o que a gente compra. Nós vamos para um breve intervalo, fica aí e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e a entrevistada de hoje é a professora Luciana Martoni de Rezende. A professora Luciana atuou na escola estadual, escola particular e hoje é diretora de uma escola infantil Estrela do Amanhã. Luciana, qual foi essa transição? Então, essa transição ocorreu de maneira, eu falo, natural. Ao longo da vida, as oportunidades foram surgindo. Eu iniciei minha carreira como professora na rede estadual de ensino, e aí eu fui convidada a trabalhar num colégio particular da cidade, e eu me ingressei, e aí fui passando de um colégio a outro, trabalhei em 3 colégios, e o meu último colégio foi na cidade de Indaiatuba. E lá eu acabei saindo do colégio e me veio a oportunidade de montar uma escola de educação infantil. Na época eu tinha uma filha que ia completar 2 anos de idade e essa necessidade de procurar uma escola para ela, afinal eu não estava mais trabalhando em nenhum colégio, me veio essa questão de montar algo que eu acreditasse ser educação infantil, que eu acreditasse o que era bom para minha filha, o que eu queria para minha filha, o que eu encontrasse nas escolas, aquilo. E foi aí que nasceu o projeto da Escola Estrela do Amanhã. Aí foi onde nasceu a escola. Como eu comentei no bloco passado, essa visão dessa individualidade, que foi algo que eu aprendi muito na minha pós-graduação de psicopedagogia, que cada criança tem sua necessidade, não importa se ela é laudada ou não, mas ela tem a sua necessidade. E foi a partir daí que eu consegui projetar todos os meus objetivos, todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu acreditava em educação dentro da minha escola, né? Nós somos uma sementinha, estamos crescendo, mas a gente já tem colhido bons frutos dessa ideia e
como fala, de todo esse projeto, de tudo aquilo que eu acreditava ser verdade para a educação. Luciana, além de nós fazermos parte aqui da família ITV, também trabalhamos como vereador na cidade de Salto. Eu entrei com um projeto para que as escolas públicas e as escolas privadas tenham cursos de primeiros socorros para capacitar, então, os funcionários. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho muito válido e muito importante. Inclusive, quando nós abrimos a escola em janeiro de 2015, todos os nossos funcionários passaram com um curso com o bombeiro Aguiar. Hoje, ele é soldado da Guarda Municipal de Salto. E ele passou para nós todo um curso de primeiros socorros e deu uma ênfase especial no primeiro socorro de crianças e principalmente de engasgamento, que são os acidentes que mais acontecem dentro das escolas. Né? Então, é muito importante que o profissional da educação esteja capacitado para esse atendimento. Mas aí vai, né, da habilidade ou da situação. A gente não pode dizer que todos vão ter a mesma reação, a mesma ação no acontecimento. Mas isso, pelo menos você tem uma noção para dar aquele primeiro suporte para sair correndo e procurar uma ajuda médica, enfim. Luciana, então, antes de ser lei, você já estava trabalhando com isso na sua escola? Sim. Sim, antes de ser lei eu já tinha essa preocupação. Então todas as minhas meninas, elas passaram por esse curso e aí a gente a cada 2, 3 anos, a escola é nova, né? Mas assim, a gente sempre tenta estar fazendo essa reciclagem que a gente chama. Luciana, onde que fica a escola em Salto? A escola ela fica localizada lá na Rua Europa, no Jardim Celane, é um bairro muito conhecido, onde tem o Hospital Municipal da cidade, fica na Rua do Hospital. E lá tem inclusão educacional? Tem, nós trabalhamos com a inclusão, esse é um grande desafio hoje da educação. Porque poucas escolas aceitam esses desafios? E o profissional está preparado, então nós temos uma equipe que ama aquilo que eu citei, a base da educação é o amor. Então eles gostam, realmente eles têm esse interesse pela inclusão e nós nos estamos preparando, o que eu falo, é um novo desafio que apareceu para nós e a gente tem buscado informações, nós temos buscado conhecimento para saber lidar com essas crianças. Então dentro da escola eu tenho autista, eu tenho TDAH, eu tenho TDA, tenho síndrome de Down, então a gente trabalha com diversidades. E é muito bacana, porque eu costumo dizer isso para todas as minhas visitas. Ali nós temos massinhas de modelar na mão. Tudo que nós plantarmos ali é tudo aquilo que vai florescer. Nós só vamos ver os frutos lá na frente. A gente só vai semear. Quem vai colher os frutos vai ser mais para frente. Então, a educação infantil ela é muito importante nesse sentido. E ali eles ensinam e eles aprendem, na verdade, o que é o respeito. É eu saber respeitar as diferenças, eu saber entender que ele tem um tempo maior de aprendizado do que o meu, mas eu posso ajudá-lo, eu posso orientá-lo, eu posso saber esperar, ter paciência. Então, a gente acaba lidando com as diferenças e com isso as crianças ganham muito. Então, a gente tem muito retorno disso dos pais. Deles saberem entender o outro, saber esperar o outro, respeitar a opinião do outro, o tempo do outro e assim por diante. Então é muito bacana, né? Inclusive na sala da minha filha a gente tem essa situação e ela fala para mim, a cabecinha dele pensa diferente da minha e por isso que a gente tem coisas que ele pode e a gente não pode. Então eu acho bacana isso, deles saberem entender as diferenças. Luciana, na sua visão, o que podemos mudar o Brasil através da educação? Muito. Como já comentei, a educação ela é transformadora. Se a gente pegar essa nova geração e investir em educação com eficiência, nós teremos um outro Brasil, um outro futuro de Brasil, porque realmente eles são seres transformadores. Nós tivemos resultado essa semana passada, isso é um orgulho para nós, da equipe. Uma aluna foi para um outro colégio, porque ela encerrou a educação infantil e iniciou o fundamental. E ela realizou um projeto dentro da escola, através dos valores que nós trabalhamos dentro da escola. Então, algo que para nós era normal ali, trabalhar com ele aquela questão do valor, do respeito, da limpeza.
ela chegou na outra escola e viu que nada daquilo acontecia. E dentro da escola eles têm um projeto que eles trabalham entre eles, e ela apresentou esse projeto para a escola, para a direção, e a direção ficou encantada. Então, isso é muito bom, isso é gratificante. Então, realmente, se cada um fizer a sua parte, ou seja, se a educação for de qualidade, nós vamos ter agentes transformadores, né? Na Semana da Educação de Trânsito, o pessoal da PM de Salto foi dar uma palestra lá para as crianças e a gente falou, nossa, são crianças de 4, 5 anos, 3, como eles vão reagir? E foi muito bacana, porque aí as mães falaram, agora ele senta, já põe o cinto, eu não preciso, né? Eu vou passar no vermelho, ele já fala, mãe, tá vermelho. Então, assim, porque são agentes transformadores. Então, se a gente está fazendo errado, eles vão cobrar. E é isso que a gente precisa mudar. Que eu falo, o bom do Brasil, né, é o brasileiro. Então, não adianta a gente cobrar das nossas... Então, os pais têm que ser o exemplo. Exato. E se a gente plantar coisas boas nessas gerações menores, elas vão crescer boas, elas vão crescer diferentes. Então aí a gente não vai ter mais o cara que estaciona na vaga de deficiente, porque ele vai saber que ali não é o lugar dele, que ele tem uma vaga para ele. Então a gente não pode cobrar das nossas autoridades se a gente também faz errado. É uma coisa simples, uma vaga, mas é na simplicidade que a gente transforma o mundo. Por isso que a educação é transformadora, porque ela é simples e com isso a gente consegue transformar uma nação, uma população, enfim, o mundo, né? Quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa aqui com a professora Luciana. Deus abençoe e aproveitar, quero mandar um abraço para todos os amigos do Regimento Deodoro, o Rio, o Sargento Martoni e todo o pessoal aí. Um grande abraço.